Não vai ser uma palestra. Eu vou pedir uma ajuda para vocês agora, que é o seguinte. A gente vai movimentar um pouco as cadeiras aqui para mudar esse formato, que eu acho que está até um pouco ruim da gente enxergar vocês, de vocês enxergarem a gente, e principalmente da gente se enxergar, né, entre todos nós. Então, cada um vai cuidar da sua cadeira, tá? E muito ordeiramente, organizadamente, num lindo movimento harmônico e simultâneo, nós vamos pegar as nossas cadeiras e fazer aqui como se fosse um grande círculo. E se ficar apertado, a gente faz mais um círculo concêntrico, entenderam? Então, o pessoal que está nas beiradas, assim, ó, já pode puxar suas cadeiras e ir colocando. Vai dar certo, vai dar certo. Que talvez alguns de vocês já tenham visto. Não sei se... Quem aqui participou da atividade que o Felipe Amaral conduziu ontem junto com o Bueno? Então vocês já viram, alguns já viram esse vídeo. E alguns já devem ter visto na internet. Mas é um tempo também para a gente relembrar. Para fixar, né? Memorizar. Estaleiro de Liberdade, eu fiz várias coisas, nem todas elas são empreendimentos, mas várias foram paixões. É muito difícil explicar o que é estaleiro. Ou é simples. O caminho que eu encontrei para achar as verdades. Tu vai ganhar uma chave, tu vai ser livre para fazer o que tu quiser. Não tem um programa. Coisa que você vai construindo com as pessoas ao longo do tempo. Eu não sabia o que eu ia fazer aqui, eu não sabia o que ia rolar, mas eu tinha certeza que eu tinha que fazer parte dessa história. Foi um espaço de descoberta do teu poder interior, assim. Então, uma jornada de 3 meses. Que eu poderia ser do jeito que eu quisesse e as pessoas iam me enxergar de dentro. De uma forma lírica, que eu falo que é uma escola de pirataria com ênfase em sonhos. Empreendedorismo através do autoconhecimento, só que pirata. Que me trouxe no Estaleiro de Liberdade. Entrar em contato com coisas que eu acreditasse mais e também amadurecer muito. Ter um trabalho mais conectado com o que eu realmente acredito, que possa entregar valor e que possa me sustentar também. Uma casa que tem muito amor, de verdade, assim, tem muita paixão aqui dentro, tem uma intenção única de juntar pessoas que amam aquilo que fazem. Acontece muita coisa, assim, muita coisa simultânea, muitos projetos, muitas ideias. Tu começa a fazer, tu começa a perceber que as coisas vão acontecendo de forma natural. Um ecossistema muito fértil, assim, para que as coisas aconteçam. Que te dá a possibilidade de começar a pensar sobre as coisas que tu realmente acredita. Como é em grupo, né, isso se potencializa muito, porque um ajuda o outro. A segurança que a casa oferece, ela está muito vinculada a essas relações. Um dos aprendizados mais importantes foi a capacidade de se sentir livre para experimentar as coisas e ter confiança nisso. Me ajudou a ter uma cabeça mais aberta e ter uma maior sensibilidade para encontrar o que eu gosto. A gente não precisa seguir o caminho dos outros. O conjunto de tudo isso, né, o carinho, a atenção, a troca, acho que possibilitou que eu me encontrasse. Quando você é genuíno, nada vai dar errado. A gente vai continuar conectado, porque o que está unindo a gente é essa busca, e a busca sempre vai existir. Então não é só amor, mas é através do amor que a gente consegue transformar as coisas. A gente simplesmente está caminhando. Vamos ocupar ali o centro? Se alguém quiser ficar agora aqui, a gente não vai mais usar. Então tá, a gente vai falar muito rapidamente quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui. Acho que cada um de nós vai demorar 1 ou 2 minutos para fazer isso. E a partir daí eu vou explicar um pouquinho como é que a gente espera fazer esse nosso momento aqui, tá? Algum de vocês quer começar? Eu mesmo? Tu quer que eu comece? Tá, eu sou o Larusso. Eu me identifico muito com esse espaço aqui do Enege, porque quando eu era estudante de design, isso foi entre 2007, ou melhor, entre 2003 e 2007, eu frequentei
muitos encontros, e não do movimento de empresas juniores, mas do movimento estudantil de design. E foi nesse espaço que eu comecei a aprender sobre aprendizagem. Foi nesse espaço que eu descobri que a aprendizagem se dá também pelas relações, pelas trocas, pelos momentos informais, pela construção em conjunto, e não somente por um espaço de conteúdo, né, de absorção de conteúdo. E quando eu saí da faculdade, então, eu fui seguir a carreira, porque eu achava que eu não podia continuar vivendo, pulando de encontro em encontro e organizando alguns. E eu fui ser publicitário. Isso durou 3 anos, mas eu consigo resumir muito rapidamente dizendo que foi esse período da minha vida. Até que eu achei que não valia mais a pena, não estava mais conectado com aquilo que eu acreditava, e comecei a fazer o Nós Você, comecei a fazer o Estaleiro Liberdade. E o que eu gostaria de ter aqui hoje é um espaço para a gente se conhecer, para a gente conversar, e para a gente ver o que a gente consegue construir junto daqui para frente. Tentar fazer desse espaço aqui um ambiente para a gente trocar. Então, por isso eu vou falar muito pouco. Eu tenho certeza que todo mundo veio aqui por algum motivo, algo os trouxe aqui. E eu gostaria muito de ouvir isso de vocês e poder compartilhar um pouco do que me trouxe aqui também. É isso. Oi. Buenas, eu sou o Cabral. Antes o José Bueno, aqui, do Aikido, né, ele estava gravando o Eduardo Marinho, filósofo de rua, e perguntou, aqui te deu um clique. Né? E ouvindo a resposta do Eduardo, e eu acabei pensando um pouco na minha resposta também, né? O que aconteceu, como é que foi a minha trajetória até eu viver a minha vida do jeito que eu vivo, e me parece muito pleno. Eu estou satisfeito com diversas coisas. Eu comecei a dizer não para diversas relações que não me satisfaziam, né? Trabalho e outras diversas, né? Mas principalmente nas questões de trabalho. E nesse dizer não, eu acabei me conectando com pessoas muito especiais. Uma delas é o Tomás Delara. Por favor, levanta a mão, Tomás Delara. Ele abraçou o projeto da Engage, né? que é uma empresa que desenvolve software com foco em colaboração. E a partir disso, diversas pessoas começaram a nos procurar para procurar auxílio para realizar os seus empreendimentos. Mas muitas dessas pessoas estavam fazendo isso ou, tipo, eles passavam um sentimento de ou moda, ou passar isso adiante, para que outra pessoa realizasse aquilo que elas queriam ver no mundo. Né? E com o tempo eu fui acessando o material da pedagogia democrática, né, que tem base como autonomia, e com o tempo se formou o Estaleiro Liberdade com essas duas pessoas lindas que estão aqui na minha frente. Eu falo por ti, Lourdes, eu sei, da gata. Não, eu não pinto a barba, nem o cabelo. E eu acho que é isso. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Já me xingaram de ser muito disponível, então, por favor, me procure. Bom, meu nome é Felipe, eu vou ser bem rápido, e antes disso eu só queria dizer, se tiver muito apertado, porque eu estou vendo vocês assim, um colado no outro, podem chegar mais pra frente e mexer as cadeiras, não tem problema. Ou se abraçar. Bem à vontade. E, bom, eu acho que algumas pessoas já ouviram um pouco da minha história que eu contei ontem, não vou contar de novo. Eu simplesmente acho que o estaleiro para mim significa um espaço que talvez eu não tenha encontrado na minha vida. Fui encontrar vários pequenos espaços, como o estaleiro, que me ajudaram no meu processo, na minha caminhada. Então o estaleiro para mim é isso, é um espaço para que as pessoas possam se conhecer melhor e assim possam seguir uma vida com mais autonomia e seguir um caminho verdadeiro, um caminho que é seu e não um caminho dos outros. Eu estou louco para ouvir o que vocês têm para falar também, então é isso. Tudo bem. O meu nome é Elisiane e eu vim representando assim os marujos que estão nesse barco junto com esses piratas aí que vocês ouviram falar. E eu estou participando do Ened também, então já conversei com alguns de vocês, inclusive sobre o estaleiro.
E estou disponível, vou estar amanhã e na festa também para a gente conversar bastante. E assim, o que eu posso dizer agora sobre o estaleiro é bem isso que o Amaral falou, de um espaço. E acima de ser só um espaço, é um espaço com pessoas extraordinárias. E um espaço com pessoas extraordinárias só pode gerar coisas extraordinárias e maravilhosas e fantásticas. Então é isso. Tá, agora eu vou dizer o que eu imagino. Eu gostaria de tentar fazer aqui, nos poucos minutos que a gente tem, um pouco do que a gente faz no Estaleiro Liberdade também. Então, assim, nesse nosso espaço, a gente acredita muito que todo mundo é autônomo e livre para se relacionar, para conversar, para agir, para fazer suas coisas, para controlar seu tempo, para pensar no seu dinheiro, enfim, para cuidar da sua vida. E a gente tem muitos espaços parecidos com esse aqui. O ideal seria que a gente tivesse um mega círculo, que todo mundo pudesse enxergar e pudesse falar. Mas o nosso tempo é reduzido e o nosso espaço é reduzido. Então, o que a gente pensou? Vamos ter esse círculo menor aqui, que vai funcionar como um aquário, ou seja, essas duas cadeiras estão vazias e elas podem ser ocupadas por quem se sentir chamado para estar aqui. Tem uma prática que a gente faz no Estaleiro Liberdade, que a gente herdou, vamos dizer assim, de uma comunidade chamada Art of Hosting, que é uma comunidade de práticas para anfitriar conversas significativas. E uma dessas práticas, dentro do círculo, é a gente ter consciência sobre o que a gente fala e sobre o que a gente ouve. Então eu vou convidar vocês para que venham aqui e falem com intenção, ou seja, processem dentro do coração de vocês, dentro da cabeça de vocês, aquilo que vocês querem falar, sejam objetivos talvez, ou não precisam ser objetivos, mas falem com intenção. Ressaltem a intenção, não simplesmente joguem as palavras. E vou pedir também aos que ouvem, que exercem um papel muito importante, porque afinal de contas não adiantaria nada alguém falar se não tivesse tanta gente para ouvir, que também ouçam com atenção. E isso é muito difícil, né? Você conseguir ouvir alguém falando sem você ficar maquinando milhões de coisas, milhões de ideias na sua cabeça, ou pensando no que você vai falar. Tenta se colocar um pouquinho no lugar de quem está falando. Tenta processar ou ouvir com o coração. E nós vamos ter um combinado aqui, que é muito difícil quando a gente tem muita gente, mas que nós vamos fazer, que é o seguinte. Parece desconfortável estar aqui, né? Todo mundo tem um medinho e tal, eu também tenho, todo mundo tem. Mas nós vamos considerar que nesse espaço não é um problema se o silêncio existir. Ou seja, a gente, nas nossas conversas, na nossa vida, se incomoda com o silêncio, né? Pô, você está conversando com alguém, aí fica aquele silêncio, parece que você tem que puxar um assunto, parece que você tem que interromper o silêncio. Nós vamos combinar que o silêncio, então, faz parte da nossa conversa. E se alguém se sentir incomodado, também não há problema algum em quebrar esse silêncio, dar um grito, vir aqui e falar, tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eu vou deixar esse espaço aberto e que se por alguns segundos ninguém for o grande corajoso, nós não vamos nos incomodar. E se esses segundos demorarem minutos, a gente também não vai se incomodar, vai bater nosso tempo, nós vamos embora e tá tudo bem. Beleza? E assim, o que eu quero trazer para vocês também? Quando vocês olharam a programação e decidiram estar aqui, ou quando vocês, há poucos minutos ou segundos atrás, decidiram, tá, eu vou, tô cansado pra caralho, não aguento mais, mas eu vou. Vocês têm alguma intenção, vocês têm alguma vontade, vocês têm algum propósito de estar aqui. Seja ele qual for, se vocês querem saber mais sobre o estaleiro, se vocês querem questionar a vida, se vocês querem saber quem somos nós, se vocês querem falar quem são vocês, qualquer coisa, algo que eu não consigo imaginar agora, esse espaço está aberto para isso. E a gente vai conduzindo a nossa conversa. E se qualquer um também se sentir incomodado com isso, o espaço também está aberto para vir aqui e tentar seguir a conversa para um outro caminho. Importante também, todo mundo que vem aqui e faz sua participação é convidado a deixar o espaço sair para que outras pessoas possam ocupar, inclusive nós. Tá bom?
Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou esquisito ou tá valendo? Beleza? Então tá, agora a gente não se incomoda com o silêncio e a gente também não se incomoda se alguém vir aqui. Eu, aliás, acho que seria muito legal. Eu queria entender a denominação que vocês usam entre vocês, que eu vi que é marujos e piratas. Por que disso? Buenas. Oi. Bom, tudo começou porque a gente não queria usar nenhuma denominação, pelo menos no início, como escola, né? Porque não é uma escola, né? E hoje, para tentar definir de maneira bem sucinta, a gente diz que é uma escola de empreendedorismo, né, baseada em autoconhecimento, só que pirata. Uma escola pirata, empreendedorismo pirata, autoconhecimento pirata. Nada do que é padrão. Então, para criar uma comunicação própria, né, evocando inclusive outra situação, né, se criou o Estaleiro Liberdade. Existe é horrível, eu sei, né, mas existe o wet dream, ou sonho molhado, que é a definição daquele sonho de pegar um veleiro e sair pelo mundo, né? Tipo, não tem estrada definida, se tu quiser correr perigo, tu corre, né? Tipo, tem tudo aquilo que tu pode fazer. E o lugar que tu constrói esse barco que é teu, não é nosso, é o estaleiro. Então a gente oferece esse espaço para que tu possa fazer o teu projeto, para que ele seja adaptado para o que tu quiser fazer, né? Então são os marujos que estão lá construindo seu barco, aprendendo a navegar para um dia explorarem sozinhos os mares, como piratas do seu próprio barco. Vem daí. Eu gostaria de saber aonde fica localizado o estaleiro e como é que nós, todo mundo que está aqui, faz para poder participar, se um dia quiser conhecer, entender melhor como que faz. Tá, o Estaleiro Liberdade é aqui em Porto Alegre, na Rua Liberdade, número 553. Na verdade é uma casa, que a gente chama de Casa Liberdade, onde além do estaleiro funcionam outros projetos, outros negócios, outras pessoas participam desse espaço. Para quem não é de Porto Alegre, é legal saber também que nesse 1 ano que o estaleiro está rodando, a gente já recebeu algumas pessoas que não moram aqui em Porto Alegre, mas que vieram para esse espaço passar 3 meses junto com a gente, né? E, bom, se quiser saber mais, tem o site, estaleiroliberdade.com.br, tem os nossos contatos, dá para conversar com a gente. Se quiser ir lá, marcar um dia, serão muito bem recebidos. Se por um acaso a gente não puder ou não quiser atender e tiver outras pessoas que estão na casa que podem e que querem atender, vão atender também. Então a gente é muito aberto para receber quem quiser saber mais sobre o estaleiro. Eu acho que uma coisa super fácil também, não sei se no site ainda está o contato das pessoas que estão participando, tem o Facebook dessas pessoas. Eu acho que é mais legal vocês conversarem com essas pessoas que estão participando do que com a gente. Então, eu quero estar nas nossas mentiras. Tá. Então tá lá, é só conectar as pessoas no Facebook e boa sorte. Não, eu queria falar que é muito legal, assim, que eu decidi fazer parte do estaleiro e, enfim, e mesmo que não tivesse feito parte, já teria impactado bastante a minha vida só pelas conversas que eu tive com o pessoal que estava fazendo, sabe? Então, conversem com a gente mesmo, sabe? Representando todo mundo que já fez e que está fazendo, e vai ter lá nosso contato e a gente vai estar passando a percepção do que a gente está sentindo, assim, não vai ser uma coisa, o Larus falou, não sei, o Cabral falou, mas é uma coisa do que eu estou percebendo, do que eu estou sentindo do estaleiro, eu acho que é válido também, estamos aí. Boa tarde, primeiramente eu vou me apresentar, eu sou Ana Paula, eu faço parte da EJAD, que é a empresa júnior de administração lá do Maranhão, que está aqui. Então, eu imaginei pelas luvas. Como? Eu imaginei pelas luvas. Velho! Olha, além do impacto do próprio evento, tem esse impacto ainda, né? E a gente está sofrendo bastante, eu principalmente por não ter muito tecido adiposo, mas enfim. Assim, eu tenho duas perguntas.
A primeira é por que estaleiro da liberdade. E a primeira, na verdade. E a segunda é assim, o momento que a gente está agora, nessa palestra, é valores e educação. E eu queria saber, assim, qual a contribuição que vocês, que estão representando o estaleiro aqui, têm para nós EJs, enquanto pessoas mesmo. Eu ouvi vocês falando da questão do autoconhecimento. Qual é o valor que vocês querem disseminar com esse momento que está falando de valor e de educação? Educação seja pessoal, profissional, como o palestrante, até esqueci o nome dele, ainda agora falou que a gente não pode dividir, né, o pessoal profissional, porque senão é como se a gente fosse duas pessoas e a gente não é. Eu queria saber de vocês disso. A primeira pergunta por que estaleiro liberdade? Você quer saber uma visão mais filosófica, assim, que me levou a isso? Ou você quer saber mais sobre o nome, o conceito? Bom, o Cabral contou um pouquinho da versão dele. Eu também tenho a minha. E aí vocês acreditem em quem vocês quiserem. Eu acho que estaleiro liberdade também... Primeiro, tem uma coincidência muito feliz da gente estar na casa que fica na Rua Liberdade, então a gente achou que o nome é bonito. E aí achamos que combinava, assim. Mas a questão do estaleiro, eu acho muito legal a gente ter essa metáfora para usar, né? A questão de ter um espaço para construir seu barco ou para reparar seu barco e poder navegar nas suas águas de uma forma autônoma, livre. Né? E, bom, o Cabral também, de fato, navega, não é só historinha, ele curte velejar. Então, acho que tem um pouco disso, assim. E essa metáfora acabou nos ajudando a ter recursos para dar nome às coisas, né? Eu não gostaria que a gente fosse chamado de facilitador, que é um nome que eu acho parece uma máquina, né? Corta coisas ou que facilita coisas, facilitador, ou sei lá, professor, tutor. A gente não queria que tivesse o nome de curso, o nome de escola, o nome de aluno. Aluno vem do cara que não tem luz, né? Aluno é o cara que não tem luz. Isso é muito esquisito. E a gente queria criar um espaço que fosse mais de construção, porque a gente também não está lá ensinando nada, a gente está ali para manter e criar um espaço que seja favorável para a gente construir junto. Então, enfim, daí que foi surgindo essa ideia do nome de Estaleiro Liberdade. E acho que isso reflete também um pouco do que eu acredito sobre valores, sobre educação. Cada vez mais eu gosto menos de falar sobre educação e cada vez mais eu gosto mais de pensar e falar sobre aprendizagem. O que eu percebi assim, na minha vida é que pensar nas relações de troca, de conhecimento, de afeto, pensar nas relações de construção a partir da ótica da aprendizagem me parece muito mais equilibrado e me parece muito mais justo entre as pessoas que estão se relacionando do que uma visão educadora, né, de que eu sei o que está certo e é o seguinte, vocês vão ter que aprender isso aqui. Né? Quando, na verdade, acho que o mais rico é a gente poder ter liberdade para errar, de acertar, e poder trocar isso, poder construir junto, poder identificar o que é comum, o que não é comum e aceitar essas diferenças. Então, acho que o Estaleiro Liberdade vai um pouco nesse contrafluxo, assim. Talvez seja a gente fala que é uma escola porque ajuda a entender um pouquinho do que é, mas talvez seja um dos piores nomes para a gente usar, assim. Né? Mas, então, a minha visão sobre a educação passa por isso, assim, sobre a aprendizagem e sobre relações mais livres. Relações mais espontâneas, né? Que eu acho que o que vocês fazem, e o que eu fiz muito durante a época que eu estava na faculdade, que era fazer coisas fora da sala de aula, que é, por exemplo, criar uma empresa júnior ou trabalhar dentro de uma, já é um tipo de hacking, né, de hackear, já é um tipo de pirataria do formato tradicional da universidade, do formato tradicional da educação. E não à toa vocês estão aqui. Eu acho que tem muito aprendizado para além da estrutura formal tradicional. É um pouco disso.
Boa tarde. Eu também sou do Maranhão, sou da empresa Júlia Economia, da Federal do Maranhão. E eu, na verdade, eu não tenho bem uma pergunta, meio que uma colocação, eu nem sei o que é também. Eu sinto que com a evolução dos meios de comunicação e essa juventude, a nossa juventude, a minha juventude, está cada vez querendo mais coisas em um tempo mais rápido e sem querer esperar, sabe, uma ansiedade louca que acaba tomando conta da gente e fazendo a gente quem nós somos e modificando até nosso jeito. Eu não sei, eu sinto que é uma ansiedade, um nervosismo, uma coceira, vamos dizer assim, e que a gente quer muitas coisas, a gente vê muitas possibilidades, mas a gente não sabe exatamente para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer. Eu sinto isso, eu não sei, queria saber o que vocês acham sobre isso. Bom, eu acho que eu chamo isso de corrida dos ratos. Quando a gente não para de trabalhar, a gente não para de estudar, a gente não para de consumir uma informação que não é nos verdadeiramente útil. Né? E eu li e acabei usando então essa analogia da corrida dos ratos. Né? Você está sempre correndo atrás da recompensa. E às vezes a gente brinca também que o estaleiro é uma desaceleradora. Né? É tipo completamente no caminho contrário às aceleradoras de negócio e agora tipo, surgiu aceleradores de pessoas, finalmente aceleradores de talentos. Né? Tipo, não, a gente é uma desaceleradora. Como é que tu consegue clareza para enxergar o que tu quer de verdade se tu não para de responder aos milhões de estímulos que tu recebe 24 horas por dia? Né? A cultura diz do jeito que tem que ser sempre, como é que tem que se vestir, como é que tem que se comportar, como é que tem que se falar com os mais velhos, né? E tu não para nem para avaliar se isso está de acordo com os teus valores pessoais, né? Ou com os valores mais nobres que a humanidade é capaz de oferecer, né? Então, eu acho que tem um pouco disso de parar, sair da roda dos ratos, né? Eterno, e dar uma olhada. Com muita calma quem tu é e o que tu quer fazer. Parar de responder esse estímulo antes de tudo. Assim. Não sei se eu consegui dar um contraponto ao que tu falou, mas... Não, eu queria complementar que realmente a nossa geração é a geração da ansiedade. Assim, eu sentia muito isso também, sinto um pouco ainda. E eu tinha maior orgulho, assim, quando alguém me perguntava, como é que tu tá? Tô na correria, tô fazendo 1000 coisas, tô que tô, não sei o que, eu tinha maior orgulho. E assim, e hoje, quando alguém pergunta como é que eu falo assim, eu tô bem aí, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E essa coisa de criar um espaço, nessa ansiedade, nessa busca pelo quê, eu nem sei, nessa correria, criar um espaço, é esse o significado de criar um espaço, sabe? Criar um espaço no meio da correria. Cria, não existe mais, cria aquele espaço e a partir daí tu vai começar a olhar para dentro. E as coisas vão começar a acontecer de maneira natural e fluida, sabe? Mas claro que não tem uma fórmula nem... Eu sou Matheus Pandolfo, faço jornalismo. Eu queria saber o que resultou esses 3 meses depois de imerso no Estado da Liberdade para ti. O que agregou, tipo, que a diferença quando tu entrou e quando tu saiu de lá? Matheus, eu vou te contar uma história. Eu tô lá nem 1 mês e meio, eu acho, quanto tempo? Nem um mês, não sei, mas parece que... Mas a sensação, assim, é que eu já conheço aquelas pessoas desde que eu nasci e que a gente está muito em sintonia com tudo, sabe? Então, é muito uma coisa de vive a vida, sabe? Pra mim, assim, o estaleiro é isso, sabe? Viver a vida, porque antes era uma coisa assim de, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Porra, eu não tenho nada, eu tenho que viver, eu tenho que ser feliz, as coisas vão acontecer, sabe? E olhar pra dentro mesmo. Então, pra mim, com certeza, acho que os guris nem sabem disso, mas com certeza foi uma mudança muito grande e tá sendo, assim. E principalmente a questão de vive a vida, sabe? Vive a vida, vive o momento. Esteja aqui agora, neste momento, sabe?
Então teve uns choques, assim, essa coisa do silêncio, de tu estar conversando com alguém e parar e ficar se olhando assim, porque o silêncio faz parte da conversa. Que história é essa, sabe? E aí naquele momento que tu tá parado olhando, coisas começam a acontecer na tua cabeça e coisas maravilhosas começam a vir, sabe? Então é meio louco assim explicar, a gente fica se perdendo, mas é um pouco disso, assim, um pouco de viver, sabe? Viver a vida. Eu acho que tem uma outra questão que não é uma conclusão minha, mas eu tenho um amigo que visitou algumas escolas na Europa, escolas que foram referências para a gente criar o estaleiro, e ele me falou que a única coisa que era comum em todas as escolas, nos valores que as escolas tinham, era não se levar tão a sério. Talvez seja isso que a gente permite um pouco no estaleiro, porque a gente vem de uma cultura de se cobrar, de ter que ter resultado, de ter que trabalhar, ter que fazer, e por quê? Tem que fazer. Então, talvez isso, não se levar tão a sério, pode ser um caminho. E o estaleiro não é o único caminho, né? Que bom que não é o único caminho. Então, eu acho que cada um de vocês também pode encontrar o seu estaleiro, o seu espaço, para poder dar um tempo, para poder olhar para dentro, para poder se conhecer melhor e ver o que vocês querem fazer, que caminho que vocês querem seguir. Que é o mesmo que a gente faz no dia a dia nas nossas vidas. Então, não se cobrar talvez seja uma boa dica, mas é bem difícil, né? Eu, inclusive, me cobro bastante, então não é assim, então não vou me cobrar, beleza, então tô tranquilo. E a gente sabe que não é assim. Talvez isso possa... E com que ideia que tu entrou dentro? Com que intenção tu foi pro estaleiro? Tô esperando muito essa pergunta, Na verdade, assim, olha, é muito curioso, mas essa coisa de não se cobrar, que o Amaral falou, eu não me cobrei uma resposta pela qual eu estava entrando no estaleiro. E eu simplesmente achava, e isso é uma dica, assim, quando a gente pensa demais, a gente tem um pouco de medo, porque o medo está tudo nas justificativas. Eu tenho medo porque vai ter muita gente, eu tenho medo porque eu não conheço ninguém, eu tenho medo porque isso e aquilo. E está muito ligado ao pensamento. E quando tu não pensa, tu age com teu coração. E agir com o coração é ter coragem, porque a palavra coragem é agir com o coração. Coração e agir, né? Coragem. Então, eu acho que é muito de agir com o coração, sabe? Não sei porquê, não sei... E tem muitas vezes que isso acontece até com a gente, com todo mundo, assim, acontece. De tu não saber por que tu tá em um determinado lugar, mas tu sabe que ali é o lugar onde tu tem que estar. E foi basicamente isso. Obrigado. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre as outras pessoas que passaram assim, pelo estaleiro, para ver se te ajuda nessa resposta. Não tem uma resposta pronta, assim, acho que cada um tem seus motivos, suas inquietações, mas me parece que em geral são pessoas que estão buscando algum tipo de mudança na vida ou estão passando por algum tipo de mudança na vida. Algumas estão buscando empreender seu próprio negócio, outras já têm algum tempo de carreira profissional, vamos dizer assim, quer mudar de carreira, quer tentar descobrir outra coisa. Alguns estão num curso já na universidade e querem trocar de curso ou não se sentem tão confortáveis com o curso que estão. A gente também teve gente, no caso a Carol, né, que se formou no colégio, na escola, e antes de escolher a faculdade que ela queria fazer, ou se é que ela queria fazer alguma faculdade, ela foi ver o que estava por trás disso, assim. E foi uma experiência muito legal também estar com ela. Mas, assim, são motivos diversos. Não sei dizer para você o quanto essas pessoas alcançam isso. Talvez elas acabam alcançando outras coisas, né? Talvez elas acabam trocando de objetivos ao longo do período, ou às vezes elas seguem adiante. Então isso é uma resposta muito particular de cada um. Como a gente já falou aqui, tem contatos no nosso site ali, no Quem Somos, de cada uma das pessoas que já esteve com a gente ali no Estaleiro Liberdade, que continuam com a gente ou que estão no grupo atual. São motivos diversos, objetivos diversos. Então, eu sei que é meio decepcionante, né? Seria muito legal falar, cara, todo mundo vai lá querendo empreender seu negócio, todo mundo sai de lá assim, ó, ganhando dinheiro e fazendo o que ama, mas não necessariamente assim. Não necessariamente assim.
cada um vai com uma busca e a gente tem esse espaço para tentar construir junto o que é essa busca, esse caminho e ver o que acontece. Agora sim, eu acho que a gente pode vir aqui e vocês podem vir aqui. Tem 3 cadeiras vazias, normalmente fica uma, que vocês podem compartilhar alguma coisa da vida de vocês, algum aprendizado do próprio Enege, para a gente não ficar muito assim a questão de como é que funciona, como é que é exatamente, e tipo, tá aberto, sabe? Se sintam livres. Olá, meu nome é Jordana, eu sou de Belo Horizonte, eu venho a trabalho com o estande aqui, sou da Falcone, gente. Até conversei com o Felipe rapidinho ontem, com o Cabral. Queria muito ter assistido a palestra ontem, não vou fazer nenhuma pergunta, porque eu conheci o estaleiro há um tempo atrás e já há um tempo que eu quero vir para Porto Alegre para participar. Até tentei vir na última turma, mas não que eu tenha tentado me inscrever, só não consegui tempo. Hoje eu trabalho na Falcone, eu estou muito feliz com o que eu faço lá. Eu trabalho muito com recrutamento e programas de seleção, trabalho muito com o pessoal das empresas júnior. Mas eu sinto que eu preciso fazer algo mais, algo muito mais, algo para deixar de legado e impactar outras pessoas. Eu acho que a gente vive num mundo que está muito virtual hoje. Acho que isso acaba perdendo as relações com as pessoas. Fiz alguns cursos de coaching para ver se eu descubro o que é isso que eu quero mudar. E não esses cursos de coaching de... muito matemática, assim. Você é assim, você é assado, você tem esse perfil, mas mais de responder algumas perguntas do que eu quero fazer mesmo, mas nenhuma ainda me deu uma luz tão direcionada. Hoje eu tenho um projeto separado, que é de reforma de imóveis e tentar ensinar um trabalho manual para outras pessoas e tentar conectar alguns projetos parecidos com o meu, de criatividade, de, não sei, ideias parecidas. Estou entrando para aliás, estou montando um ateliê com uma amiga minha e entrando para outro ateliê maior. E a gente vê que está aumentando a conexão entre as pessoas. Muita gente tinha sugerido para a gente, faz um blog, faz isso, coloca assim, faz uma página no Facebook. E a única resposta que eu sabia que eu não queria era fazer nada virtual. Eu não queria 15 mil curtidas no Facebook, eu queria que 5 pessoas aprendessem a reformar um móvel, eu queria que 5 pessoas aprendessem... eu queria que 5 pessoas conversassem sobre a mesma ideia, mas eu não queria 15 mil curtidas no Facebook, então eu não fiz o Facebook, não fiz o blog, não vou fazer. Pelo menos não agora. Então, assim, eu quero participar ainda no estaleiro, está nos meus planos para o ano que vem. Para descobrir realmente, dar uma linha maior assim, para isso. Não acho que eu preciso largar meu emprego, fazer outra coisa, tem esse negócio, mas acho que dá para tocar em paralelo também. Eu só acho que a gente precisa deixar um legado maior no mundo do que trabalhar 8 horas por dia, receber o salário no final do mês, pagar as contas até o 5º dia útil, e aí trabalhar mais 21 dias para fazer a mesma coisa, viver assim até adoecer e morrer, qualquer coisa. Eu acho que a gente vive muito nesse mundo de ansiedade. Eu não sou tão nova quanto os meninos que estão aqui hoje, eu também não sou tão velha assim, mas eu acho que talvez se a gente conseguir equilibrar um pouco, né? Eu tenho muitos amigos que estão passando pela mesma coisa que eu, às vezes ficam querendo largar o emprego, ou querendo tocar só um negócio, não sabe como colocar isso no papel, não sabe como dar dinheiro para largar o emprego, mas às vezes a gente não precisa fazer isso tudo. Às vezes pode ir devagar, mas pode fazer um pouquinho todos os dias. Na Falcone, o professor, que é o fundador, ele fala muito isso, que a gente aprende um pouco todos os dias. E a gente tem a capacidade de aprender um pouquinho todos os dias. E eu acho que a gente tem a capacidade de deixar um pouquinho todos os dias também para o próximo. Então, toda vez que eu mexo com alguma coisa que é minha, eu sempre penso isso. Eu ensinei alguém, eu deixei isso para alguém, pode ter sido pouco, pode ter afetado uma pessoa, não precisa afetar 15 mil.
pouco nervoso para falar, mas enfim. Quando eu estava escolhendo a programação da ENERD, inclusive, eu escolhi essa sessão foi no aleatório mesmo, e quando eu comecei a ver o que era, eu me espantei muito, porque, de certa forma, eu me identifiquei demais com o que todo mundo estava falando aqui e tal. E só queria mesmo... Nossa, tô até tremendo para falar, mas achei melhor... Whiskyzinho. Não, tipo... Só queria... Eu acho que, como vocês falam, essa questão do momento, de viver o momento, de compartilhar, eu senti que tinha necessidade de compartilhar. E, recentemente, eu estava... Toda a minha vida, inclusive a partir do ensino médio, que foi a cobrança vestibular, foi entrar na faculdade, foi tudo isso. E eu sempre fui uma pessoa eu sempre cobrei demais de mim. E recentemente chegou um momento que eu estava muito cansado, estava desistindo de tudo, de faculdade, estava pensando em sair do MEG, estava num momento bem crítico da minha vida. E foi aí que eu parei, eu de certa forma criei um estaleiro para mim e larguei tudo por um momento, assim, por um dia, e comecei a pensar o que fazia bem para mim. E foi aí que eu fui resgatando coisas da minha infância, sabe? Coisas que eu nem lembrava mais, que eu tinha esquecido, como se diz, ingenuidade, sabe? Daquele momento que você era criança e brincava e você não se importava com nada, não tinha nenhuma preocupação, nenhuma cobrança. E, assim, eu atualmente estudo engenharia civil. E no caso aqui, eu sempre fico em dúvida entre engenharia civil e arquitetura. E aí eu entrei pro MEG, aí eu comecei a mexer com marketing, comecei a mexer com identidade visual e tô adorando design. Aí, perde totalmente a linha, sabe? E às vezes, assim, até nesse momento eu comecei a me cobrar demais, do que eu quero pra minha vida. São tantas coisas que eu quero pra minha vida que eu não sei exatamente por onde começar. Só que foi aí que eu parei e falei assim, calma, vai uma coisa de cada vez, termina seus estudos, depois você vê o que você vai fazer da sua vida, quando você sair da faculdade. E aí, inclusive, tenho inúmeros planos, penso em muita coisa para fazer, que nem... quando eu era criança eu adorava brincar com Lego. Acho que muita gente que quer engenharia civil e arquitetura gosta de Lego, né? E eu tenho um grande sonho de construir uma cidade inteira. Eu sempre tive esse sonho. Isso é um Oscar da vida, mas... Aí eu tenho sonhos de produzir filmes. Eu estou gostando muito de mexer com identidade visual também, é uma coisa que eu me identifiquei demais. E em breve estou estudando arquitetura. Gente, é uma coisa muito cobrando, mas eu sinto que eu finalmente estou indo com calma, sabe? Que eu estou refletindo melhor, que eu estou parando, que eu estou pensando assim, não, vou fazer isso, depois isso, sabe? E eu me sinto bem melhor, assim. Eu sinto que agora eu tinha uma ansiedade para que tudo acontecesse logo e finalmente... eu estou aproveitando o caminho. Finalmente eu estou parando para estudar, eu estou parando para refletir sobre a minha vida, para me divertir e está sendo muito melhor desse jeito. Eu acho que é isso. Só fui avisado que a gente estourou o tempo, então para vocês dois que já estão aqui na frente, tentem ser breve para a gente poder fechar e assistir a outra palestra que começa daqui a pouquinho. A princípio, quando eu vim aqui pra frente, eu vim compartilhar um pouco do meu, fazer uma pergunta para vocês, mas eu acho que agora não vai rolar mais. Mas eu vou compartilhar então. Eu adoro dançar forró e essa é uma paixão que eu encontrei na minha vida. E um meio de passar isso para as outras pessoas é quando uma pessoa quer aprender, eu vou lá e ensino. Assim, nem sempre é no meio da rua assim, ei, eu quero aprender forró, você sabe. Mas quando as pessoas ficam sabendo e tal, às vezes acontece na minha universidade de ensinar algumas pessoas. E essa é uma paixão que eu tenho, ensinar as pessoas, e é algo que eu gosto. E eu queria... eu gostaria de saber, mas acho que não vai lá. Mas eu queria que vocês se perguntassem o que vocês sabem e vocês podem ensinar, tipo, qualquer lugar, qualquer hora, para outras pessoas. Acho que é uma pergunta legal para vocês. Oi, todo mundo. Vou falar um pouquinho, trazer um pouquinho do MEG, do ENERD pra cá, tá? Não sou da organização, não sou do Rio Grande do Sul, dá pra perceber, né? Mas queria trazer um pouquinho do que eu sinto, do que foi a experiência do MEG pra mim. E pelo menos o pessoal. MEG pra mim é um movimento de conhecimento pessoal, de conhecimento profissional. Então, pelo menos na trajetória que eu tô trilhando, hoje eu tô na Federação do Espírito Santo. O que eu tento fazer é tentar me ajudar a me descobrir, tentar me ajudar a descobrir
profissionalmente e fazer outras pessoas descobrirem isso. E eu acho que esse ANED está trazendo muito isso pra gente. Da gente pensar um pouquinho o que a gente pode fazer. Hoje nós somos 8.000. Nós não somos só os 1.500 que estão aqui. E a gente tem capacidade de fazer muita coisa. Então, a minha área de administração, não sei se aqui tem engenharia, não sei se aqui tem advocacia, comunicação, qual é a profissão de vocês, mas eu sei que a gente é muito para fazer muita coisa. E que se a gente começar a ajudar quem está do lado da nossa IJ, e se a gente começar a pensar que dentro do nosso movimento a gente pode fazer projetos sociais sem gastar quase nada, que a gente pode fazer projetos a baixo custo e fazer algo muito bom para as empresas que estão, e ajudar a vida das pessoas que estão lá e a vida de outras pessoas, a gente pode fazer um mundo melhor e a gente pode começar isso aqui. Eu queria trazer isso, pensar um pouquinho que o MED dá essa liberdade pra gente, dá essa oportunidade pra gente, que está dentro da gente, e que se vocês puderem, se vocês quiserem, né, juntar esse tipo de pensamento, que é o que hoje é um dos que eu tenho, seria muito bom, seria ótimo para mim, acho que seria ótimo para muita gente do MED, que acredita que a gente é agente de mudança. E agente de mudança, gente, pode ser tanto nível de mundo como mundo, pessoas e nos negócios que vocês vão fazer, que vocês vão participar. Então, convido vocês a pensar nisso e continuar pensando nisso, na trilha que vocês quiserem seguir, na trilha que vocês forem seguir. Basicamente é isso. Muito obrigado. Não estava combinado, mas eu acho que foi o fechamento perfeito. Então, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui com a gente e pedir uma salva de palmas para esse momento que a gente conseguiu criar aqui, que para mim, pelo menos, foi muito especial. Espero que tenha sido especial para vocês também. Obrigado.